Olá, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. No vídeo de hoje nós vamos concluir o estudo dos efeitos dos recursos extraordinários, tanto o RE para o STF quanto o RESP para o STJ. Nós estamos tratando dos recursos para os tribunais superiores, aqui no módulo dos processos nos tribunais, estamos vendo há bastante tempo já os recursos, chegamos aos recursos para os tribunais superiores, fizemos diversas considerações sobre a sua função extraordinária e suas características, seus requisitos de admissibilidade. Chegamos aos efeitos. No último vídeo, falamos sobre o efeito devolutivo, o efeito translativo, e vamos hoje tratar do efeito suspensivo nesses recursos extraordinários lato sensu. Eu quero, por hora, recordar com os senhores o que prevê o artigo 995 do CPC, que nós estudamos lá na teoria geral dos recursos. Artigo 995. Caput. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O que acontece é que a regra, portanto, é que os recursos não têm efeito suspensivo. E para a concessão do efeito suspensivo, ou a lei tem que estabelecer, ou o relator designado conceder o efeito suspensivo. E no capítulo dos recursos extraordinários, dos recursos para o STF, não há nenhuma afirmação de que esses recursos tenham o efeito suspensivo. Logo, pela regra legal, nós não temos efeito suspensivo nos recursos extraordinários, seja o RE para o STF, seja o RESP para o STJ. Só tome cuidado com uma hipótese. Eu estou aqui tratando da admissibilidade dos recursos extraordinários lato sensu de modo geral. Nós temos uma hipótese, no entanto, em que a lei prevê o efeito suspensivo ex legis, portanto. Vejam o que consta do artigo 987 no seu parágrafo único. O 987 trata do julgamento do mérito do incidente e prevê que cabe recurso extraordinário ou recurso especial conforme o caso. Que incidente é esse? O artigo 987 se insere no capítulo 8º, que versa sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR. Começa no 976 e termina justamente no 987. E o parágrafo 1º desse artigo 987 vai prever que o recurso extraordinário ou recurso especial interposto terá efeito suspensivo, sendo ainda de se presumir a repercussão geral da questão constitucional, eventualmente discutida em caso de recurso extraordinário. Como nós estamos falando aqui dos efeitos do recurso, o que nos importa é a parte inicial do parágrafo 1º do 987. Eu acabei de lhes dizer que o recurso extraordinário e o recurso especial não têm efeito suspensivo ex lege, mas essa é uma exceção. Salvo a hipótese, portanto, do parágrafo 1º do 987, os recursos extraordinários e o recurso especial não têm efeito suspensivo por força de lei. Mas nessa hipótese do parágrafo 1º do 987, existe sim o efeito suspensivo por força de lei, é justamente uma hipótese excepcional. E aí, voltando ao artigo 995, que prevê que os recursos não têm eficácia, não têm efeito suspensivo, quer dizer, não impedem a eficácia da decisão impugnada, ele nos traz duas exceções. A primeira das exceções é a previsão legal, nós acabamos de ver que não tem no caso dos recursos extraordinários lato sensu, mas ainda assim é possível que se tenha efeito suspensivo por decisão judicial, em sentido diverso. Quer dizer, decisão judicial que impeça a eficácia da decisão impugnada. E da onde que nós vamos extrair a possibilidade, portanto, de que tenhamos uma decisão judicial concedendo efeito suspensivo ao recurso extraordinário lato sensu? Essa é a previsão que nós também já mencionamos aqui, prevista no parágrafo 5º do artigo 1029 do CPC. O artigo 1029 é aquele que prevê que o RE e o RESP, nos casos previstos na Constituição, que nós já vamos ver já, eles devem ser interpostos perante o presidente ou vice-presidente do tribunal local, do tribunal recorrido, do tribunal que proferiu o acórdão impugnado. Esse é o 1029 caput. E o parágrafo 5º desse 1029 prevê que o pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial
pode ser formulado por requerimento dirigido e traz aí 3 hipóteses. Mas essas hipóteses me parecem que não seguem uma ordem cronológica lógica, racional. Então eu vou lhes apresentar de modo inverso. Então, o inciso 3º prevê que o pedido de concessão de efeito suspensivo deve se dar ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, bem como no caso de o recurso ter sido sobrestado nos termos do artigo 1037. Então, enquanto você, entre o período no qual a parte interpôs o recurso e o recurso ainda não subiu para o STF ou para o STJ, justamente pelo fato de que o recurso não subiu para o STF ou para o STJ, você vai pedir o efeito suspensivo aqui embaixo, no tribunal local, no tribunal de origem, ao presidente ou ao vice-presidente, de acordo com o que o regimento interno dispuser. E quais são os casos nos quais o recurso está aqui embaixo e não subiu? Ora, ou ainda não foi realizado o juízo de admissibilidade, não foi publicada a decisão de admissibilidade, então ele está aqui para análise dos requisitos de admissibilidade, ou foi determinado sobrestamento nos moldes da sistemática dos recursos repetitivos, que nós vamos chegar lá ainda também, mas tem a previsão no artigo 1037. Percebam que o artigo 1037 que nós estudaremos prevê que, uma vez selecionados os recursos, o relator no Tribunal Superior, constatando a presença dos pressupostos do caput do 1036, que versa sobre os recursos repetitivos, proferirá uma decisão de afetação na qual, inciso 2º é o que nos importa, ele vai determinar a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, se o seu recurso especial ou extraordinário foi interposto e foi sobrestado, porque já teve um outro recurso parecido com o teu, idêntico ao seu, versão sobre questão idêntica, e esse outro recurso está lá no STJ ou no STF, na sistemática do recurso repetitivo, o teu recurso vai ficar suspenso, sobrestado aqui no tribunal de origem. Se você precisar de uma tutela de urgência, de um efeito suspensivo, você vai pedir aqui no tribunal de origem. Okay? Então essa é a primeira hipótese, quando o teu recurso não subiu ainda. A segunda hipótese é quando o recurso já tiver subido. Ele está lá no Tribunal Superior, mas chegou no Tribunal Superior e ainda não foi distribuído a um relator. Olha o que o inciso 1º do parágrafo 5º do artigo 1029 vai lhes dizer. Você vai solicitar o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição. Quer dizer, ainda não teve distribuição, período compreendido entre. Então já teve a admissão do recurso, mas não teve ainda relator distribuído no Tribunal Superior. Aí você vai pedir a presidência, de acordo com o regimento interno do STF ou do STJ, e a presidência vai designar um relator para examinar o pedido de efeito suspensivo. E aí o relator designado para analisar o seu pedido de efeito suspensivo vai ficar prevento para analisar depois o recurso como um todo. Ok? A terceira e última hipótese é quando já chegou no Tribunal Superior e já tem relator. Então o pedido de concessão de efeito suspensivo, como prevê o parágrafo 5º, vai ser formulado ao relator, se já tiver sido distribuído o recurso. Ok? Então, meus amigos, sobre o efeito suspensivo dos recursos extraordinários, era isso que eu queria falar com os senhores. A gente terminou, então, a análise dos efeitos dos recursos extraordinários, lato sensu. No último vídeo falamos sobre o efeito devolutivo e translativo. Nesse vídeo nós vimos o efeito suspensivo, que é em regra ausente, mas a parte pode pleitear, como nós vimos agora no parágrafo 5º do artigo 1029. No próximo vídeo, nós vamos continuar o estudo dos recursos extraordinários lato sensu, tratando das hipóteses de cabimento. Veremos as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, depois as hipóteses de cabimento do recurso especial para o STJ. Tá certo? Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.